Bom, então, assim, está sendo gravado a hora que você quiser. Deixa eu só ver aqui. Tá tudo sendo gravado. Eu vou deixar, a hora que quiser também eu posso pausar. Você está como... Eu vou deixar você como co-host, que acho que você pode interromper a gravação também. Deixa eu ver se eu... Beleza. Eu coloco aqui, peraí. Já que é bom dia, tá? Bom dia, pessoal, não é boa noite, não. Eu posso não falar nenhuma... Eu posso não fazer nenhuma saudação também. Pode. Né? Porque, às vezes, o pessoal vê isso de manhã, de tarde, de noite. Mas é porque ela é postada de manhã, né? Uhum. Mas o que vocês acham? Não sei. Beleza, eu acho legal também. Sejam todos bem-vindos a esse momento. É isso que eu estou falando. Oi, gente. Tá bom. Oi, gente. Tá bom. Vamos antes, Bruno, fazer uma oração antes, né? Só para entre nós aqui, não precisa postar, evidentemente, né? Tá bom. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos sobre tudo e pedimos a tua bênção sobre este momento, Senhor Deus, que de fato haja uma direção do teu Espírito aqui sobre nós. Tudo que foi dito aqui sirva, Senhor, para enriquecimento e crescimento de tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, pedimos a direção e orientação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Peraí. Um minuto, só vou fechar a porta aqui rapidinho, acho que o filho apareça aqui. Bom, tá lá, pode ir. Oi, gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Então, nós estamos aqui começando um novo ciclo na nossa escola dominical, e esse ciclo de novos temas e novos debates vai ser construído com a participação de vocês, e nós, professores e alunos. A cada semana, nós vamos ter um tema específico, né, da atualidade ou não, em que os alunos poderão enviar perguntas sobre esse tema antecipadamente para os professores. Nós vamos informar depois, no final, como é que vocês fazem para fazer isso. E existem alguns temas que vão ter muitas respostas na Bíblia, né, facilmente encontradas, e outros temas que não, que a gente vai ter que nos... Ih, gente, vou falar de novo, tá? Tá bom. Deixa eu só... Vou fazer um negócio aqui. A gente falou um negócio, eu me lembrei e me banquei aqui. Não, beleza, beleza. Tá. Você está vendo a minha tela? Iniciar depois com o versículo bíblico de 3,16. Sim, não, está aqui já. Eu anotei aqui. Certo. Tá? Então, vamos lá. Como referência. Tá, deixa eu só trocar o nome do Ronaldo aqui, que está como Manuela. O Ronaldo está como Manuela. Eu troquei o meu também, que o meu também estava como Zoom. Depois eu lembrei. O Ronaldo é Boechat também? Não, o Ronaldo é Duarte. Duarte. Ronaldo Aníbal. Isso como vai ficar gravado? Pronto. Agora tá. Beleza. Então, vamos lá. Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui começando um novo ciclo da escola dominical. E esse ciclo vai ser construído entre professores e alunos, com a colaboração de todos. Mas antes de qualquer coisa, queria que você parasse um pouco e clicasse aí no joinha do nosso vídeo. Sabe por quê? Porque toda vez que você compartilha ou dá um like no nosso vídeo, é sinal de que o conteúdo é relevante e ele vai aparecer, né, na caixa aí, no feed de muita gente. Então, façam isso. Fizeram? Então, vamos falar agora do nosso próximo tema. Nós vamos, toda semana, falar sobre um tema, né, específico da atualidade ou não, e os alunos vão poder fazer perguntas aos professores antecipadamente. No final, eu vou dizer para vocês exatamente como é que isso vai funcionar. E existem alguns temas que vão ter respostas da Bíblia facilmente e outros não. E aí a gente vai ter a nossa opinião sobre o assunto, mas é muito mais do que uma opinião que a gente quer dar. Além da nossa opinião, a gente quer enxergar esses temas à luz do Evangelho, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, que é como qualquer tema deve ser tratado para nós cristãos.
e dar outras perspectivas, outros autores que falem sobre o assunto, pesquisas, estudos, enfim, dar ferramentas para que vocês possam ter como estudar sozinhos, se aprofundar. E eu queria deixar para vocês um versículo aqui de Colossenses 3,16, que eu acho que é o que vai permear toda a nossa discussão, que é: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, antes de passar para as perguntas que nós temos, eu queria compartilhar a minha tela aqui com vocês e mostrar um pouquinho do que a gente vai falar hoje. O nosso tema hoje, né, desse novo ciclo aqui que se inicia, é o aborto induzido. Né? O aborto induzido ele é um tema de saúde pública, ele é um problema de saúde pública. A cada 5 mulheres, estima-se que uma já fez aborto, né? Isso falando em mulheres com mais de 40 anos. Ele é muito subestimado, a gente não tem como precisar quantos abortos são feitos por ano no Brasil. É muito recorrente, o que quer dizer que quem já fez, a tendência é fazer outro. E ele é tratado como um crime no nosso país. Né? Só em 3 casos que o aborto é permitido: em caso de estupro, em caso de risco à vida da gestante e em caso de anencefalia do feto, que é quando o feto ele nasce sem o cérebro. Mesmo assim, poucas pessoas, mesmo sendo legal, poucas pessoas conseguem fazer o aborto, né, dentro da lei. E, apesar disso, apesar de ser um crime, ele só cresce no Brasil. E nós temos um outro lado, que são os países que descriminalizaram o aborto e que oferecem mais proteção, mais acesso à saúde para a gestante e que apresentam taxas menores do que no nosso, onde é um crime. A hipótese dos estudiosos é que descriminalizar o aborto é fazer com que as mulheres possam recorrer aos sistemas de saúde, o que elas não fazem porque, como é um crime, elas têm medo de fazer isso, e aí elas lá são orientadas e também a gente evita os abortos recorrentes. No nosso país, muitos desses casos de aborto, eles são depois, viram internações por vários casos, principalmente porque é feito em lugares que não são legalmente constituídos para isso, né? Sem uma vigilância sanitária. E a gente só sabe que tem bastante casos de aborto porque exatamente essas mulheres elas precisam recorrer ao sistema de saúde. Né? Somente de janeiro a julho do ano passado, nós tivemos 80.900 procedimentos mal feitos de aborto que levaram a uma internação. E isso só o que chegou no SUS. E quem é a mulher que faz aborto? É uma mulher exatamente igual a todas, né? De todas as classes sociais, de todos os credos, de todos os níveis, mas tem uma maior frequência num tipo específico de mulheres, que são aquelas de menor escolaridade, são as pretas, pardas e indígenas, que moram no norte, nordeste ou centro-oeste, têm menor renda, separadas ou viúvas que já têm filhos e que precisam, por algum motivo, ficar internadas após realizar o procedimento. Então, agora eu vou aqui. Eu agora vou descompartilhar minha tela para começar a fazer as perguntas para os nossos professores. Né? E, assim, tem bastante pergunta, né, que chega, né, sobre o aborto, mas, assim, em primeiro lugar, eu queria perguntar isso para os dois, né? Como a igreja deve se posicionar em relação ao aborto? Ele é certo ou ele é errado? O que a Bíblia diz sobre isso? Aí eu vou pedir primeiro para o Ronaldo falar e a gente vai fazendo um bate-bate aqui. Ronaldo, o que você acha? Por que a igreja ela deve achar que é certo ou errado fazer aborto? Bom, eu acho que a igreja ela
a opinião dela vai ser sempre pela vida. O aborto, de qualquer que seja a natureza, vai ser sempre errado. Muito embora a gente sabe que existem as intercorrências da vida, sobretudo por algumas categorias de mulheres mais pobres, a cor preta e tudo mais. Acho que a estatística, eu estava lendo sobre isso também, ocorre o aborto muito nessa categoria. Então, penso eu que a igreja ela deve sempre primar pela vida. Agora, que a Bíblia não fala nada sobre aborto, não tem. Isso é um tema que não tem desenvolvimento na Bíblia, como também o suicídio não tem. Você não acha suicídio na Bíblia como tema. Tem pessoas se suicidando, tem vários tipos de suicídio, mas não tem. Agora, o aborto na Bíblia, você não vê nenhum caso até de aborto, porque mesmo no Brasil, pelo menos a gente sabe que você já colocou aí, só se sabe que a pessoa abortou quando, o aborto por ser ilegal, só se sabe que tem essa estatística que tem, porque as pessoas se dão mal, fazem de maneira ilegal. E a mulher sofre muito, a gente sabe disso. Quando ela faz uma intercorrência dessa na sua saúde e dá errado, há grande chance de dar errado, porque são clínicas ilegais, é evidente que elas procuram, então, a saúde pública. É aí que entra para a estatística. Então, você veja que, na verdade, é subnotificado. O caso do Brasil é um caso muito grande, porque só se tem essa estatística porque passa mal e ela procura, então, o SUS para poder resolver a sua situação. Então, como que a igreja deve se posicionar contra isso? Não é fácil responder isso, não, porque nós temos diversos caminhos por onde o aborto pode estar entrando e o porquê. Porque, na verdade, dessas pessoas que procuram esses meios, muitas são vítimas. Então, tem que tomar muito cuidado. Se for colocar a minha opinião, eu sou contra o aborto, principalmente daquele casal que tem uma vida regrada e, de repente, ficaram grávidos e resolvem abortar porque acham que o bebê, naquele momento, não cabe. Não é por aí. E existe aquele caso e aquela menina, por exemplo, criança que foi estuprada. Então, casos assim, como a própria lei, eu acho que a lei brasileira caminha muito bem nisso. Ela só libera o aborto em casos, como você disse aí, aborto, questão de saúde, da mãe, do feto. Tudo bem, eu acho que vai por aí. E outra coisa, ninguém tem o direito de legislar sobre a vida da mulher. No caso de uma mulher que principalmente sofreu abuso sexual, que os homens vão lá e batem lá e fazem campanha, vão para a rua, como ocorreu o caso daquela menina, pelo amor de Deus, isso é um desfavor muito grande, porque ninguém deve julgar isso, quem deve decidir isso é a mulher, e ninguém deve tomar essa decisão, porque ela é a vítima, sobretudo. Principalmente homem nenhum tem o direito de fazer isso, seja ele pastor, seja ele autoridade que for, para decidir sobre o caso da mulher, se ela aborta ou não, tendo sido ela vítima de uma violência. Isso é uma decisão dela. Se você acha que ela vai para o inferno, deixe isso com ela e Deus. A gente não tem o direito de fazer nenhuma intromissão nisso, não. A igreja não tem esse direito. Não é dado a ela esse direito. Vou comentar um pouquinho daqui a pouquinho, um pouco mais tarde, sobre uma pergunta que você colocou aí. Vou deixar o Bruno falar acerca disso também. E você, Bruno? Você acha também, você concorda com o Ronaldo? Discorda em algum ponto? Não, eu concordo. Eu acho que sempre a gente vai ser a favor da vida. Só que, durante muito tempo, a igreja legislou de forma paralela com o Estado. Por isso que, às vezes, ela é chamada para se meter em assuntos que não é nem pertinente a ela. Não deveria nem estar se envolvendo, porque ela não é legislador e muito menos um poder judiciário para julgar ninguém. Mas como esse nosso modelo caminhou junto por muitos anos, né, governo e igreja, a gente tem um cunho cristão em toda a formação, seja na Constituição, na lei, você tem sempre um fundo de uma moral cristã nisso tudo. Então, quando a gente está dentro de um meio cristão, a opção é sim pela vida, né? O problema é como eu levo esse tema e como eu vou abordar os fundamentos da vida para aqueles que entendem que a Bíblia não serve como fundamento para muita coisa. E aí a gente se depara com eu querer legislar ou eu querer definir algo para uma sociedade que não enxerga a Bíblia como um princípio, como um fundamento. E aí a igreja também tem que deixar de ser um pouco egoísta
entender o contexto social que ela está inserida, e é óbvio, eu não estou dizendo, eu também sou contra o aborto, mas eu acho que o papel da igreja não é dizer se é a favor ou contra, mas é tentar munir as pessoas de valores, porque o próprio dilema do aborto já é um grande sofrimento para a mulher que tem que tomar essa decisão. Se a igreja traz um julgo sobre esta decisão, a gente não está fazendo papel de consolo, de apoio, de amor. Aquelas que optam pelo aborto, elas não estão fazendo isso com prazer ou sorrindo, ela por si só já tem um peso, vão carregar esse juízo, esse peso por toda a sua vida. Então, eu acho que o papel da igreja, neste momento, é apoiar. A igreja ela não pode legislar e nem definir, nem punir a decisão da mulher. Eu acho que cabe orientar e dizer o seguinte, ó, seja qual for a sua decisão, nós estaremos aqui. Se você decidir abortar, que é algo que a gente entende que a vida está acima de qualquer coisa, sobre os mesmos fundamentos que o Ronaldo colocou, em alguns casos, tem que ser discutido realmente e o aborto é necessário. Mas partindo da normalidade, o papel da igreja, o nosso papel é dizer, olha, eu sei que você já está sofrendo em ter que tomar uma decisão, seja ela a favor ou contra o aborto, eu quero dizer para você que eu estou aqui do teu lado, tanto para continuar cuidando dessa criança, como para caminhar com você após a sua decisão, mesmo você tendo tomado uma decisão que pode ser, num primeiro momento, diferente daquilo que, para a gente, é o fundamento principal, que é a vida. Mas é óbvio, a gente passa por uma decisão pessoal que tem que ser respeitada, e o papel da igreja não é definir se está certo ou errado, até porque a Bíblia, neste momento, ela não vai trazer uma resposta sobre isso, mas ela vai trazer, como a luz da legislação, é o espírito da lei, né? Então, o que o legislador queria falar com aquela lei? Na verdade, é a mesma coisa. A Bíblia não está clara sobre o aborto, mas é muito clara sobre o princípio da vida. Então, a gente vai, de forma muito simplista, falar do princípio da vida. Mas o que está amparando a decisão daquela mulher é muito mais complexo. E se a igreja não conseguiu argumentos para que o aborto não ocorresse, o papel da igreja agora é: estarei do teu lado diante da tua decisão em qualquer circunstância. Vou caminhar com você em qualquer circunstância. Então, eu acho que, respondendo à pergunta, eu entendo que a vida está em primeiro lugar, mas a igreja ela não foi chamada para legislar, mas sim para atuar como consolador, como suporte, com amor e caminhando, independente da decisão que foi tomada por aquela mulher, né? E, assim, interessante o que vocês falaram, né, sobre o posicionamento da igreja, porque a Pesquisa Nacional de Abortos, que foi feita em 2016, diz que 61% das mulheres que fazem aborto são ou professam ou se dizem cristãs. Então, como é que a igreja vai lidar com isso se dentro do seu próprio meio, né, dentro do seu próprio seio, existem essas mulheres e elas chegam a ser a grande maioria entre as mulheres que abortam? Você quer responder, Ronaldo ou Bruno? Bruno, que eu fui o primeiro. Tá, eu acho que o papel da igreja, nesse momento, é tentar se despir dessa cara de governo que a igreja adora ter, de julgar, e simplesmente recebê-la e, como eu falei, apoiar, né? Claro que mais da metade como você falou, 61% das mulheres que optam pelo aborto professam a fé cristã. O que a gente vai ter que olhar nesse momento é essa decisão e essa gravidez não desejada, ela pode ter nascido por coisas que a igreja desconhece, e julgar nesse momento é muito complicado. Então, eu acho que o grande problema não está no aborto em si, mas sim na capacidade que a igreja deixou de ter em falar dos seus valores, para que haja um convencimento e um suporte, porque não adianta também eu ter um discurso muito bonito aqui, ela opta por seguir com a gravidez e não tem o que comer, e não tem como educar, e não tem, mas eu disse para ela, conta comigo. Então, eu acho que o papel da igreja para essas mulheres é dar o suporte. Ela tem eu estava conversando recentemente com o Davi,
Basílio e a Paulinha, e o Davi estava me contando de uma ONG na Argentina. Todo mundo sabe que a Argentina recentemente aprovou, legalizou o aborto. Se eu não me engano, só Uruguai, Guiana e Guiana Francesa, que são, na América do Sul, países que permitem o aborto. E foi muito interessante, porque a igreja, claro, defendeu a sua posição contra o aborto, mas uma vez que foi aprovada, qual é o papel da igreja agora? E olhando para os hermanos, a gente tem alguns bons aprendizados com a igreja de lá. Tem uma ONG, uma instituição cristã, que ela atua sobre as mulheres que estão na iminência de fazer o aborto, optaram pelo aborto. Então, eles atuam de forma a levar esses valores, a mostrar o suporte, a tentar dizer que é possível caminhar com essa gravidez. E eles têm um índice de sucesso de 95% das mulheres que optaram pelo aborto e foram abordadas por essa instituição, cancelaram, reverteram a decisão do aborto. O que é isso? Essa mulher, no fundo, ela tem dentro dela parte dela também, tem uma vida ali que é muito difícil essa decisão. E eu acho muito bonito essa instituição. Eu não tenho o nome aqui, mas a Jocum trabalha com essa instituição, com essa ONG. Ou seja, 95% das mulheres que estavam prestes a fazer um aborto reverteram a decisão, optaram por seguir com a gravidez e têm o apoio dessa instituição. Então, eu enxergo muito mais o apoio da igreja após do que propriamente antes, em querer legislar e decidir se está certo ou errado. Até porque poucas pessoas vão se importar se nossa opinião está certa ou errada, ainda mais nos dias de hoje. Eu acho que a gente vai ser muito mais questionado sobre o que a gente faz depois com o apoio a essas mulheres que optaram pelo sim ou pelo não, né? Então, eu acho que o suporte a essas mulheres cristãs está muito mais voltado no pós do que no antes mesmo, né? E, Ronaldo, você tem a mesma essa, opinião? basicamente a mesma, porque essa estatística mostrada aí, 61% no Brasil de mulheres cristãs, é evidente que está dividido aí entre católicos e protestantes, né? Você tem aí a posição de católicos e protestantes, percentual? Tudo junto. Tem sim. Católicos são 36%, 36%. E evangélicos são 25%. 25%. Mesmo assim, até um grupos evangélicos é muita coisa. Se aproxima até do católico, não é muita diferença, é quase dividido entre meio a meio. Isso é prova do que o Bruno falou aí, a importância de esclarecimento. Isso é a prova de que a igreja não está esclarecendo. Prega-se demais, mas não está trazendo esclarecimento sobre a vida. Esse é o grande questionamento que se faz. Porque o que tem levado essas mulheres cristãs, conhecedoras ou não da palavra, a gente não sabe, não pode julgar, a tomarem este caminho, que seria um caminho, a princípio, é o caminho mais fácil quando você quer rejeitar aquela gravidez. Então, é uma estatística que é alarmante isso aí, viu? É preocupante demais, porque a igreja, primeiro que a igreja, como o Bruno tem falado, ela não pode impedir, principalmente que se a gente mora num país democrático, impedir as leis que legislam sobre, na verdade, a sociedade. A igreja não tem direito de interferir nisso. E muitas vezes a gente tenta fazer isso. Ao invés de estar indo para a rua, eu fico batendo muito no caso daquela menina que me chocou muito, porque muitos foram para a rua numa atitude assim, de que não pensa no ser humano, no próximo, né? Não pensa sobre a necessidade daquela menina, o sofrimento daquela menina, dos pais dela. Por que ele não orienta os membros de sua igreja? Esse dado alarmante só me mostra o seguinte, que a igreja não está orientando. A pregação ela não está condizente. Tem alguma coisa errada. O caminho não está alinhavado. Então, agora, o que a igreja deve fazer? A pergunta é o que a igreja deve fazer com essas pessoas, então, já que o dado é esse, que vários cristãos têm abortado, devem a igreja expulsar essas pessoas? Não é isso a pergunta? É claro que não, vai ter que abraçar, vai ter que acolher. O princípio da igreja, o princípio cristão, sobretudo o evangelho, é o acolhimento. Então, eu acho que a igreja, os crentes, eles não têm o direito de invadir algumas coisas, como tem ocorrido, invadir museus, para poder defender causas pessoais, particulares dela, desrespeitando um país que é laico. Então, o caminho, eu acho que é muito complicado. Eu fiquei muito chocado com essa estatística.
Então, o que me choca é que tipo de mensagem a gente tem pregado em nossas igrejas para que não é só a mulher, é o homem, porque a mulher ela não fez aquela criança sozinha. Então, o casal, por que o casal tem optado por isso, por este caminho? Entendeu? Agora, tem que ser o processo de acolhimento, e como o Bruno falou, temos que focar mais em palestras, porque você também disse no início, né, Jaqueline, que existe a questão da recorrência. A pessoa pode procurar o aborto uma vez, mas se houver esclarecimento, aquele ato não vai haver recorrência sobre aquele ato. Quando houver uma gravidez, ela não vai abortar, porque houve esclarecimento. Você até entende quando a pessoa procura pela primeira vez. É o que tem acontecido nesses países que foi liberado. Por que o sucesso desses países que foi liberado? É porque eles fazem esclarecimento. Então, a igreja é uma agência, sobretudo, de esclarecimento. Ela tem que esclarecer. O versículo que você leu no início fala sobre isso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, não é isso? Instruí-vos e aconselhar-vos. Ora, a instrução é ensinamento, é conhecimento. E aconselhar-vos, a igreja tem que se aconselhar. Está faltando nessa área. Então, a gente estava em dúvida sobre a questão do tema aborto, então a gente vê que é fundamental, realmente. Que até cheguei a pensar, mas é um tema tão batido, a gente já comentou muito. Não, eu acho que tem que comentar mais, porque diante dessa estatística, a gente não tem comentado praticamente nada. Não tem comentado praticamente nada. Parece que um ser alienígena... Não, e não é só isso, não. Você tá travado. Assim, parece que você travou na imagem. Você está falando, mas parece que você só está olhando para baixo. É isso? Não, você eu não estou. Não, eu até me mexi. Correto, a imagem congelou. Para mim estava normal, viu, Jaque? Para mim estava normal. Pode ter sido a tua internet aí. Ah, pode ser, então. Para mim ele ficou normal aqui. Bom, tomara que seja isso. Bom, você quer dar uma, assim, só concluir, Ronaldo, para poder a gente cortar depois o gato? Não, tá certo. O gato já ajudou a concluir. Porque o Bruno, o que ele falou, para não ser repetitivo demais, né? Tô gravando. Desculpa aí. Tem que ser assim. Espera aí. Só um minuto. Ai, cacete. Para mim, filho, você estava o tempo todo congelado. Mas eu estava falando, até me mexi aqui. Não, mas para o Bruno ficou direitinho. Então ficou assim, tá legal. Ainda bem, tava tomara, legal. tomara que pegue direitinho o negócio. Duda, tem que sair. Pega e sai. Pega a escova e sai. Vou falar agora sobre aquela pergunta se as mulheres deviam responder por assassinato, tá? Essa que você tinha perguntado para a gente. Se as mulheres o quê? Se deveriam responder por assassinato. Eu acho que essa não. Eu acho que a gente podia colocar dessa pergunta. Por que vocês acham que o aborto nos países... Ah, mas isso aí também já foi falado, né? Deixa eu abrir aqui. Meu celular fechou aqui. Isso já foi falado. Eu acho que agora é só falar do perfil. Talvez o perfil. E se tem algum procedimento, que muita gente fala sobre esterilização, será que isso seria uma solução? Né? Mas é uma esterilização compulsória. É horrível isso. Não gosto nem de perguntar, mas... Por quê? Por quê? Porque é meio... Não, eu agora vou pegar e vou falar as últimas perguntas. Vou falar sobre a questão social, né, da mulher, do perfil social da mulher, e vou falar sobre se tem algum procedimento que pudesse ser feito nesse caso, né, para prevenir o aborto, que muita gente fala sobre esterilização compulsória, obrigatória, sim. Né, para alguns grupos da sociedade. Então, vou falar isso agora. Tá. Mas acho que ainda tem uma pergunta aqui que seria... Espera aí. Eu acho que a gente está com próximo de 20 minutos aqui. Eu acho que está mais ou menos... próximo de 20 minutos. Eu acho que... Mas aí, fazendo o corte, tem que ir esses cortes aí. Não, sim, sem o corte. Tem a penúltima pergunta, que é: dado o perfil da mulher que aborta, o aborto pode ser considerado doença social? Eu acho que esse aí você pode entrar legal nele. O que eu vi aqui? Bateria fraca, peraí.
Ih, rapaz, a bateria tá fraca aqui. Deu galho aqui. Eu deixei aí o carregador, perto de você. Sim, mas aí vai mudar, não tem carga, não tem energia aqui, não. Espera aí. Home office. Espera aí, rapidinho. Sempre dá algum problema com alguém. Não é mole, não. Todas as vezes. Se precisar trocar de lugar, não tem problema não, Ronaldo. Não, mas é que eu botei na mesa, botei na mesa aqui o livro, um monte de coisa. Você quer vir para o meu lugar? Não. A gente coloca aquele fundo. Legal, tá aí. Fundo feio. Não botei aqui. Eu botei aqui o carregador. Eu tive que botar uma extensão, entendeu? Beleza. Vou então fazer a pergunta, gente. Então, assim, agora passando para o Ronaldo, né, que ele respondeu por último. Você acha, Ronaldo, que dado o perfil da mulher, né, que a gente mostrou, que é a mulher que mais aborta, que mais realiza o aborto, ele pode ser considerado um problema social? Totalmente, Você sumiu, né? Ronaldo? Oi? Você sumiu. Sumiu não, Jaque, ele tá aí, tá perfeito. Ih, gente, para mim tá tela preta. É que vocês estão compartilhando a internet, pode ser que tá oscilando aí com vocês, mas ele tá normal aqui para mim. Então, deixa eu fazer de novo a pergunta. Então, Ronaldo, dado o perfil da mulher que aborta, né, daquilo que a gente viu, que são das classes mais baixas, escolaridade menor, renda menor, você acha que o aborto ele pode ser considerado um problema social também? E você acha que tem algum procedimento que seja viável fazer para poder prevenir o aborto? Tem gente que fala sobre esterilização compulsória, né, obrigatória, por exemplo. O que você acha? Bom, que é um problema social, isso está claro, porque a estatística mostra claramente que a maior parte que tem... Isso aí, inclusive, é bom deixar claro, Jaqueline, que é pelo SUS. Aquilo que se chega no SUS. Fazem um aborto de maneira ilegal, em clínicas ilegais, que não são oficializadas para isso. Vamos dizer assim, no português, claro, em fundo de quintal. Aí dá o problema, isso se arrebenta no SUS. Então, as estatísticas são aqueles que dão problema. E isso é uma realidade. A gente sabe, é social por quê? É a camada mais pobre que vai procurar um caminho ilegal de clínicas de aborto fundo de quintal. Porque a gente sabe que a classe média alta e os ricos abortam muito, mas eles fazem de maneira ilegal também, porque o país não criminaliza o aborto, mas eles fazem clínicas especializadas, eles pagam mais caro para isso. Então, essa é uma questão. Agora, a pergunta que você fez logo a seguir, se deve fazer... Botou como é que foi? Se deve fazer a esterilização compulsória, né? Alguns defendem, por exemplo, a esterilização compulsória. A esterilização obrigatória, mas só que em alguns grupos sociais, né? Exato. É claro que se defender isso aí, isso vai arrebentar em cima de quem? Como sempre, o lado mais pobre. Exatamente essa camada que tenta fazer em clínicas fundo de quintal e vai arrebentar no SUS quando der problema na saúde da mulher. A grande preocupação aí, ninguém está preocupado com a criança, com o feto, está preocupado com a mulher. Então, quando ela há uma intercorrência que agrava a situação da saúde dela, aí ela se socorre no SUS. Aí entra para o grupo de estatística, que é alarmante, essa estatística que você mostrou. Agora, a solução também não está em fazer esterilização compulsória, porque, de novo, vai fazer esterilização na camada mais pobre. E outra coisa também, o que se diz é que isso pode fazer com que, mais tarde, daqui a alguns anos, vá haver uma redução da população muito grande. Imagine. O caminho realmente é educacional. É Colossenses 3,16. A igreja tem um papel importantíssimo nisso, que o Bruno falou mais adiante agora há pouco.
de esclarecer. Mas o que eu estou vendo, a gente está falhando no esclarecimento dentro da própria casa. Vamos puxar a sardinha para o nosso ambiente, para a nossa mansão celestial, para o nosso reino. Nós estamos falhando aqui, porque se nós temos um dado de 20 e tantos por cento dos abortos são feitos por evangélicos e 30 e pouco por católicos, ou seja, por cristãos, que creio eu que nós deveríamos ser a camada da sociedade que mais deveria ter instrução sobre isso, sobre a palavra, porque a palavra ela prima pela vida. Ninguém mais do que o cristianismo prega sobre a vida. Nenhuma instituição mais do que o cristianismo prega sobre isso. Então, esse é o grande erro. E segundo, tem que impedir aqui um gato de entrar aqui. Não tem como realmente fazer esterilização da sociedade, porque incorrerá nesse problema mais tarde, futuramente, na diminuição da população. Esse é um dado esse já é uma reflexão que já foi feita sobre isso. O caminho não está em fazer nada compulsoriamente. A Bíblia nunca parte pelo lado da obrigatoriedade. Tudo na Bíblia é livre. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, disse Paulo em Gálatas. Então, a liberdade é, sobretudo, esclarecedora. Cabe aí, a igreja tem um papel fundamental de trazer esclarecimento para os seus membros e dos seus membros para a comunidade. Porque a gente tem que voltar a fazer aquilo que a igreja no passado fazia. Igreja, ela está fincada num bairro. Ela trabalha para a comunidade. Igreja ou do bairro tal. Não é igreja na Tijuca, igreja da Tijuca, porque ela não está flutuando na Tijuca. Quando você fala igreja da Tijuca, ela faz parte, ela está inserida na comunidade, ela conhece os problemas da sociedade, conhece os problemas e as dificuldades que o tijucano tem. Então, as igrejas elas têm que voltar a ter esse caráter, ela tem que, fundamentalmente, conhecer a necessidade do bairro e trabalhar com esta necessidade, instruir. Por exemplo, há pouco tempo, aliás, nós fazemos isso ainda com o atendimento das pessoas de rua, a gente distribui camisinha. Ultimamente, até que não tem sido feito isso. Posso até perguntar ao Henrique. Não que não tenha camisinha, mas a gente distribui a camisinha, eu me lembro disso. O Henrique perguntava, você está precisando de camisinha? Esse é o caminho. As pessoas moram na rua e eles fazem sexo a dar com pau. Eu aprendi que o sexo entre eles, dos mais pobres, é um entretenimento mais barato que eles têm. Eles não têm entretenimento algum, eles vão e fazem sexo. Por que você acha que isso se alastra pelas comunidades mais carentes? Eles não têm acesso à diversão. Então, o sexo é a maneira de se entreter mais barata, mais tranquila. Mas agora isso vai ter custo. E o custo disso é uma gravidez. Este é o grande problema. Então, cabe à igreja, sim, trazer instrução e munir a sociedade até disso daí, como o Henrique fazia. Vou falar, você está precisando de uma camisinha, você quer camisinha? Por que não? A instrução não deve ser só sobre a mulher, não, sobretudo também para o homem. O homem também tem que ter muita consciência que ele pode e deve evitar uma gravidez. Não é só sobre a mulher. Essa responsabilidade é colocada muito sobre a mulher, mas não é verdade. Eu queria só lembrar aqui que, muito embora a Bíblia ela não fale de aborto, não fala mesmo nesses casos, mas ela fala de um caso muito inusitado, muito interessante até. Mas fala de uma pessoa que se preveniu porque ele não queria uma gravidez indesejada. Porque, na verdade, o aborto ele é fruto de uma gravidez indesejada. Vocês se lembram de Onã. Onã foi aquela pessoa que diz o texto lá em Gênesis, que ele derramava o sêmen na terra para não colocar, evidentemente, era Tamar, né, na nora de Judá. Tamar, o marido dela morreu, irmão de Onã, e Judá teria que dar Onã para que ela se casasse com Tamar, a fim de que gerasse filho para o irmão. Onã ficou indignado com isso e falou, não vou gerar filho para a minha geração, eu vou gerar filho para o meu irmão. E diz a Bíblia que Deus o matou porque viu nisso um ato de perversidade. É interessante que ele foi talvez o primeiro cidadão mostrado na história, viu, Bruno, que praticou um ato de prevenção contra uma gravidez que ele não queria. É uma gravidez involuntária. Para ele seria uma gravidez involuntária. Eu não quero essa gravidez. Eu queria lembrar o seguinte, que a Bíblia não fala de aborto, e não fala mesmo, mas ela tem um caso lá de uma pessoa que provocou um ato para evitar uma gravidez involuntária. Só que ele foi punido, porque lá é uma questão cultural, a gente sabe disso, é outra situação. Daí veio a prática do onanismo. Então, eu queria dizer que isso aí não é uma responsabilidade apenas da mulher, não.
é sobretudo do homem também. Penso eu até que principalmente sobre o homem, porque, na verdade, mais do que a mulher, o homem é que sabe o momento em que ele vai ejacular. A verdade é essa. A mulher não sabe, o homem sabe. Então, joga-se muita responsabilidade para a mulher e depois o homem pula fora. Não é assim? Como foi o caso daquela mulher lá de João capítulo 4, quando pegaram aquela mulher para ser apedrejada. Ora, será que ela adulterou sozinha? O homem, como sempre, pulando fora. Cadê o homem que adulterou com ela? Deveria incorrer sobre ele a mesma penalidade, o mesmo castigo, a pena capital. Então, quer dizer, o homem sempre se sai muito bem. Ele sempre pula fora e a responsabilidade sempre recai nas costas da mulher. E é a mulher que vai ficar numa situação muito difícil, sendo vituperada, sendo humilhada. A sociedade vai jogar pedra nela, porque, afinal de contas, ela foi estuprada, agora vou voltar ao caso do estupro, né? Ela foi estuprada e ela não quer aquela gravidez, mas todo mundo vai dizer, você tem que ficar com aquele filho sim, porque, afinal de contas, é pecado. E é pecado mesmo, a gente sabe que é pecado. Mas onde é que a igreja entra aí como fator de esclarecimento? Eu acho que isso aí realmente é uma discussão muito séria e profunda. E queria saber, Bruno, a gente está na liderança, a nossa igreja tem feito esse tipo de esclarecimento, né? A nossa igreja ela é até privilegiada demais sobre isso, porque nós temos ali um grupo de pessoas pensantes. Ninguém faz ali nada assim de cabeça vazia, né? Aliás, a escola dominical, a igreja prima por ter escola dominical, no momento em que várias igrejas estão eliminando a escola dominical, como disse Paulo Sérgio, nesse momento de pandemia, poucas foram as igrejas, vai contar a dedo as igrejas que se prepararam para poder ter escola dominical online. Aliás, a Jesus Vive nem se preparou, né, Bruno? Nós fomos pegos de um dia para o outro, simplesmente resolvemos fazer a escola dominical no dia seguinte. Então, mas uma igreja que faz isso, é evidentemente que ela vai criar um corpo sadio, ovelhas sadias, e não vão partir para este caminho, ok? Bruno, o que você acha? Não tem dúvida. O Ronaldo já falou bastante aí, mas eu não tenho dúvida que é um problema social. O que a gente percebe, a gente estava lendo aqui sobre o tema antes da gente começar a debater, tem uma fonte que é o Centro de Direitos de Reprodução da Vida Humana e tal, está na internet, você consegue achar de forma muito fácil. 36% dos países que a gente conhece, né, que eles já legalizaram o aborto. E a cada ano que passa, essa legalização vem aumentando nesses países, vídeo que aconteceu recentemente na Argentina. E o que tem fundamentado essa decisão, e aí é uma reflexão para a gente, até que ponto o Estado, o Estado pode interferir numa decisão pessoal, de cunho pessoal, onde não vai afetar, né, outra pessoa. Né? Isso passa pelos países que fundamentam a legalização da maconha. Ele diz o seguinte: qual é o problema se eu estou sozinho no meu quarto? Eu vou fazer mal para alguém? Por que o Estado vai intervir numa coisa que é uma decisão minha? Eu tenho o direito de tomar as minhas decisões. Então, esse princípio é o que vem fundamentando a maioria das câmaras, né, de governo, aí, das nações. Quando você isola um país e pergunta por que esse país, é porque o entendimento é esse, porque não cabe mais ao Estado decidir se um cidadão pode abortar ou não. Ele não pode matar ninguém, né, vivo, né? Ele não pode roubar, ele não pode... Quando ele toma uma ação ou incorre em romper uma lei que vai afetar o meio, a sociedade, o governo intervém, porque cabe ao governo manter a boa ordem da nação, da comunidade, enfim. E o que tem motivado esses países, ano após ano, né, gradativamente, a legalização do aborto vem crescendo nesses países, é porque está fundamentado nesse princípio. Não cabe ao Estado decidir se um cidadão quer fazer alguma coisa que vai prejudicar ele sozinho ou não, até porque esse conceito de prejudicar é muito subjetivo. Então, o Estado está saindo desse debate e falando assim, olha, isso é uma decisão dela, né? Cabe a ela decidir o que ela quer fazer ou não, não cabe a mim, Estado, tomar essa decisão. Aí vai passar um pouquinho lá da história da igreja junto com o Estado, tomando essas decisões e criando suas leis, muito por conta desse espírito cristão. E quando você vai para outros lugares, isso já não tem mais fundamento.
esse espírito cristão, né, o espírito bíblico, a lei, a orientação bíblica sobre o tema, andando em paralelo com algumas coisas de governo, já não faz mais sentido para algumas nações aí mundo afora. Então, é uma questão social? Sim, é uma questão social, sempre será, mas é importante pensar isso. Até que ponto, eu acho que é uma pergunta, uma reflexão, cada um pode ter sua opinião sobre isso, mas até que ponto o Estado pode intervir numa decisão ou numa escolha na minha vida que não vai interferir em ninguém. Exemplo, se eu quiser tomar um porre sozinho na minha casa, pode o Estado entrar aqui e me prender porque eu estou tomando um porre aqui na minha casa sozinho no meu quarto? Hoje eu quero tomar um porre aqui, o Estado pode? Não, é uma decisão minha, estou sozinho no meu quarto, eu vou dormir um pouquinho mais alegre, pronto. Agora, posso eu pegar um carro, dirigir bêbado e... Não, porque você pode matar pessoas, né? Que daqui a pouco também, olha como é que é o fundamento do que está por trás, né? Daqui a pouco eu estou em casa lendo a Bíblia e o governo vai dizer, não, isso é ruim para a sociedade, então eu não quero você lendo a Bíblia em casa. Não, mas é uma decisão minha. Eu não estou fazendo mal a ninguém. Eu não estou dizendo que eu sou a favor do aborto, mas o que me preocupa é, de novo, uma reflexão. Até que ponto o Estado pode intervir numa decisão pessoal, que não vai influenciar nada em ninguém. E outra reflexão por que eu tenho que levar a Bíblia andando do lado dos governantes, no sentido de se essa Bíblia não representa todo mundo que está lá fora, né? Eu não vou eu não vou espantar, eu vou deixar de cumprir o que Atos falava sobre a comunidade que nascia, que ela era aceita por todos, ela prazerosa por todos. Hoje a gente passa a ser mais odiado, e não é porque a gente está denunciando o pecado. Não. Se você é odiado porque você está denunciando o pecado, muito bem, a gente está fazendo o papel de igreja. A gente está sendo odiado porque fundamentamos escolhas não baseadas no princípio bíblico, mas no princípio de governança, onde a igreja quer governar no lugar do Estado. A igreja quer caminhar com o poder do Estado e se impor, quando, na verdade, a gente deveria atuar como Cristo, nas periferias, nos desfavorecidos. Ele veio para consolar os que precisam de consolo, ele veio trazer misericórdia para os que precisam de misericórdia, veio trazer justiça para aqueles que têm sede de justiça, as bem-aventuranças que a gente conhece bem, o início do ministério de Jesus e seus ensinamentos. Então, eu acho que é uma questão social, mas a gente precisa tentar fazer com que a igreja se descole desse ambiente de governo. Isso, para mim, é o mais preocupante. Essa paixão que a igreja tem pelo poder dos governantes, que é o espírito farisaico, né, que a gente acabei falando numa mensagem recentemente, que o que mais hoje é o câncer da igreja. Ela precisa se afastar disso e ela tem que atuar nas periferias. Ela né, é o que eu sempre falo, nós somos as respostas para as perguntas que eles não sabem fazer. Então, eles lá fora não sabem as perguntas que precisam ser feitas para responder o que a gente está vivendo hoje. Mas nós somos a resposta, e a gente está deixando de ser essa resposta porque a gente ama o poder, ama legislar e ama mais ainda, ama julgar, né? A gente quer sentenciar. Quando a gente fala que a gente tem que ser, a Bíblia nos orienta a sermos imitadores de Cristo, no consolo, no perdão, e não no grande juiz que um dia vai julgar todas as coisas. Não cabe a gente julgar, cabe a gente atuar como Cristo atuou, nos desfavorecidos. A mulher que estava para ser apedrejada, ele contorna, ele ama e ele dá uma orientação. Ele fala, não peca mais. Eu não sei se ela voltou a pecar, mas se ela voltar a pecar, se ela optar pelo aborto, ou se ela optar por qualquer que seja o desvio moral dela, ele apareceria de novo e falaria assim, tenta não pecar de novo. Se ela peca, ele não pegaria uma pedra e tacaria a pedra nela. Mas se aqui a história, a gente, talvez no céu a gente conheça o final dessa história, mas se ela voltou a se prostituir, se ela voltou ao adultério mesmo depois de uma palavra de Jesus, né, ele possivelmente, vou fazer uma nova versão dessa história, uma versão bíblica aqui, à la Bruno, mas se ela voltasse no adultério, ele talvez batesse na porta dela e falasse assim, eu estou aqui, lembra o que eu falei? Eu estou contigo, você não precisa mais disso. Essa palavra de amor, de consolo, de papel de igreja que a gente deixou de ser, e a gente adora ser como os fariseus, sentar no Senado romano, comer com os principais, falar, sou amigo do prefeito,
O pastor adora dizer que ele tem um vereador lá que é amigo dele, ele adora dizer que o presidente visitou a igreja dele. Isso é o grande câncer que a gente vive. A gente fugiu do aborto aqui, mas é porque isso é o grande problema social da igreja, se aliançar com esse poder maldito. Mas, enfim, é sim um problema social e a gente tem que ser a resposta para esses problemas sociais em amor, com espírito de mansidão e de misericórdia, né? Isso, Bruno, eu posso até, também, já que você falou rapidamente, eu vou provocar também, porque a igreja evangélica, já os cristãos católicos também, nós vivemos num Brasil e isso nos dá um conforto muito grande, porque aqui o aborto é ilegal. Então a gente não tem muita discussão, a não ser em casos como a gente acabou de falar aí agora há pouco, entendeu? Previsto pela lei. E quando isso for uma realidade, quando se tornar legal, qual vai ser a posição da igreja? Porque eu acredito, como você falou, está ocorrendo pelo mundo afora, os países estão indo por este caminho, é muito difícil que o Brasil também não vá por esse caminho de um dia autorizar o aborto, tornar o aborto legal. E vou te interromper, a gente acha que a gente é muito importante, a gente acha que a sociedade está preocupada com a nossa opinião. A sociedade está se lixando sobre o que a gente pensa. A gente já não tem mais empatia da sociedade, então se a igreja acha que isso é proibido, meu medo é que, pelo contrário, agora eles vão querer fazer, porque a gente criou tanta empatia, assim, não tem mais antipatia com a gente, então qualquer coisa, se você falar que isso é bom, já vão dizer que isso é ruim, porque a gente conseguiu ser o oposto de tudo. Então, a nossa realidade é muito pior, né? Então, eu não tenho dúvida que a sociedade está pouco se lixando para a opinião da igreja. Eu acho que a igreja tem que ir para dentro da sociedade, entender as motivações da sociedade e, de forma muito humilde, falar: olha, eu estou aqui. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou aqui. Exato. E insistentemente anunciar Jesus Cristo como: olha, estamos aqui com a mensagem de Cristo para essas perguntas que vocês não sabem fazer, mas nós somos a resposta. Porque eles não estão muito preocupados com a igreja, não querem nem saber qual a opinião da igreja, vão seguir suas vidas normalmente. A gente que precisa de um pouquinho mais de humildade e achar que a gente não é tão importante para eles quanto a gente acha que é. Que relevância a gente tem nos dias de hoje para eles? Eu sempre me preocupo muito com a posição da igreja. Com a do mundo, a gente até já sabe e até espera. Eu acho até que existe mais uma compreensão melhor do mundo do que da igreja, como você falou aí agora. A igreja tende a não compreender muito mais, porque ela se arroga de achar, de administrar que ela tem a capacidade de administrar o que é pecado e o que não é. Isso talvez seja a história tenha confirmado isso para a gente. E eu tenho uma definição para isso aí, por que ocorreu isso daí. Talvez, entre aspas, eu vou dizer, a Bíblia é culpada. A Bíblia é culpada o que nós fizemos com ela. Nós não temos a Bíblia como um livro de modelo de regra, fé e prática. Nós bruxificamos ela. Na verdade, é isso. Porque o Evangelho ele não caminha por esse caminho, correto? Mas o Antigo Testamento ele tem seu legalismo. Então, acho que a igreja ela se perdeu quando ela misturou as duas coisas, e tem que ter mistura, porque a gente sempre aprendeu, desde pequeno, que o Antigo Testamento ele explica o novo, e o novo complementa o antigo. Se eu trabalhar com essa ideia, não vou misturar as coisas. Eu não vou misturar. Mas eu estou trabalhando com conceitos da graça, mas querendo impor a lei, colocar a lei para poder administrar essa situação. Então, não se mistura. Jesus falou que, nesse caso aí, o vinho novo de Sírio é melhor que o vinho velho, e não se coloca remendo de tecido velho em tecido novo. Mas a gente tenta fazer isso o tempo todo, fazendo essa mistura. Então, aí, nesse caso, lamentavelmente, a Bíblia acaba assumindo essa responsabilidade. Sendo ela isenta disso. E tem uma coisa importante. Eu devo e posso usar a Bíblia como resposta para aqueles que a têm como princípio de fé. Se a pessoa não tem isso como princípio de fé, não adianta eu querer levar meus argumentos à luz da Bíblia, porque ela vai dizer não faz sentido, porque a Bíblia não faz sentido para aquela pessoa. Então eu preciso entrar no universo da vida daquela pessoa que está optando pelo aborto e encontrar valores nela em que eu vou buscar para poder ser aceito com a proposta de que a vida pode ser preservada. Então, é que eu falo, a gente é muito egoísta e a gente se acha muito
ao simplesmente botar a Bíblia debaixo do braço e falar assim, olha, eu quero dizer aqui em rede aberta, em mídias sociais, em canais abertos, olha, a Bíblia diz que o aborto é proibido. O cara vai dizer, muito obrigado, continue você com a sua idiota opinião, porque a Bíblia não diz nada para mim. Exato. Agora, se, como essa ONG na Argentina, se eu trabalhar os valores, os pesos, com apoio psicológico, né, o remorso que fica daquelas, entrevista com mulheres que tomaram optaram pelo aborto, né, o peso que carregam, muitos não teriam feito, botar essas mulheres para falar, para instruir, atuar de forma social, com misericórdia, à luz da palavra. O que nos fundamenta nessas ações são fundamentos bíblicos, mas eles estão de forma subjetiva nas nossas ações. Eles não são o carro-chefe, mas eles nos suportam os nossos valores, nossos conceitos, nossos princípios, e a gente discorre sobre o que a sociedade está vivendo. O que fundamenta o teu discurso, Bruno? Se você me perguntar isso, eu vou dizer, são meus princípios morais, que vêm lá da palavra de Deus. Mas eles estão fundamentando o meu discurso que ganhou aceitação no coração daquela mulher que optou pelo aborto. E aí ela falou assim, tá bom, eu vou tentar, eu acho que vale a pena continuar. E ela falou assim, mas por que você me ensinou tudo isso? De onde veio isso? Você inverte o jogo. Aí ela vai perceber, ela pega algo em você que ela fica apaixonada, ela vai dizer, não, eu acho que faz sentido isso. No momento que esse processo inicia, a Bíblia, de forma muito clara, ela está dizendo que o Espírito Santo está convencendo o homem, no caso a mulher, do pecado, da justiça, do juízo, da misericórdia, do amor. É ele que está se revelando à mulher que optou por aquilo. Mas não, eu ajo como o grande acusador. Eu estou muito mais parecido com o nosso adversário do que o próprio Cristo, onde eu estou acusando, eu já estou julgando, já estou punindo. Então, eu acho que em todos os assuntos, não só no aborto, a gente deve buscar os fundamentos da nossa fé e encontrar naquela pessoa que está se abrindo para uma oportunidade, para uma resposta que ela busca, e a gente vai conseguir esse direito de introduzir Cristo na vida dessas pessoas. Né? Pessoas. Independente tendo lei ou não a favor disso. Tendo lei ou não a favor disso. Eu me bato nisso. E quando isso acontecer, qual deve ser a atitude da igreja? Penso eu que a igreja não tem que interferir sobre aquilo que a impele a pecar. Se a gente tem que ir contra leis que me induzem ao pecado. Não é isso? Uma certa lei que vai me induzir a pecar, eu vou contra. Eu não posso ir contra uma lei que induz o outro a pecar. Já que a gente acha que o aborto é pecado. Se você legaliza o aborto, bom, então a lei está induzindo outros a pecar. Não é isso? Verdade. Mas só que eu não posso impor isso. Por que você acha que milhares de cristãos foram jogados à arena para serem comidos por leões? Porque a lei dizia que quem não adorasse César, o culto, lembra do culto ao imperador César? Quem não adorasse César morreria. Aí sim houve uma lei que estava induzindo a igreja a pecar, e eles foram contra, se colocaram contra e morreram. Então, aquele princípio básico que ficou como doutrina para a gente, de que Pedro fala lá no concílio, né? Mais importa agradar a Deus, obedecer a Deus, do que aos homens. Sobre qualquer lei, evidentemente. Mas é evidente que estava falando aquilo porque estavam proibindo eles de pregarem sobre Cristo. Nós falamos para vocês não pregarem sobre esse Cristo. E vocês estão enchendo essa situação, essa pregação em Jerusalém. Ele falou, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Obedecer, diz ele, a Deus do que aos homens. Aí sim, leis que nos impedem de pregar o Evangelho e me leve a pecar, me obrigue a pecar, eu vou me levantar contra. Agora, qualquer lei que não faça isso comigo, eu não tenho direito nenhum na Bíblia de me levantar contra. Muito pelo contrário. Aí vou ter que usar Romanos 13, 1, como Paulo fala, sobre a responsabilidade da autoridade que a gente tem que se sujeitar a ela. Você chegou a falar nisso quando deu sobre a aula sobre Romanos 13. Não é isso? Sim. Você vai se levantar contra a lei, contra o imperador, quando aquilo vier contra a tua fé e te induzir a pecar. Não havendo isso lamentavelmente fica sob a responsabilidade da pessoa que vai procurar este caminho. Cabe à igreja realmente orientar, abraçar, e eu acho que a gente volta a dizer que a gente tem falhado nisso, e eu fiquei muito preocupado com a estatística que a Jaqueline colocou aí, que ao invés de a gente estar gritando, indo para as ruas fazer passeata de Jesus, né? Caminhada com Jesus, e a igreja entrando por um buraco, lamentavelmente,
que esse é apenas um dado que tem acontecido na igreja. A gente sabe que o homossexualismo é uma realidade na igreja, não é isso? Que a corrupção de políticos que se dizem crentes é uma realidade na igreja. Olha só, e a gente está fazendo caminhada, né, passeata em nome de Jesus. Eu acho que o poder é que a gente tem que fugir desse poder que atrai a igreja aí, que é o grande vilão que está por trás dessas causas todas que a gente está vivendo, né? A igreja tem que acordar com uma frase que eu ouvi, que ia, choca, mas é verdade. Eu só ia Toda falar vez que a igreja... desculpa, pode falar. Toda vez que a igreja se uniu ao Estado, essa frase é pesada, mas é verdade. Isso terminou em uma relação de cama, ou seja, se prostituiu com o Estado. Toda vez que a igreja fez isso, isso foi parar na cama, lamentavelmente. Ok. Ô, Jaque, eu acho que deu já quase 50 minutos aqui. Ih, não, vai ter que cortar muita coisa aí. Abre teu áudio, tá com o áudio fechado, Jaque. Só vou fazer o finalzinho aqui para poder... Faz o fechamento. A gente depois. Mas acho que ficou bom. Mas vou agradecer vocês e vou falar do próximo tema. Então, eu quero agradecer ao Bruno, ao Ronaldo, obrigado por essas respostas esclarecedoras, espero que todo mundo tenha gostado, e eu aproveito aqui para falar sobre o nosso próximo tema. Daqui a 15 dias, a gente vai falar sobre a vacina, a ciência e a igreja. Se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, como é que se dá essa relação, se o cristão deve se vacinar, deve confiar totalmente em Deus e não se vacinar, ou confiando em Deus se vacinar também, o que é essa vacina? Qualquer coisa, qualquer dúvida, nós daqui a 15 dias vamos falar sobre isso. E a gente espera a colaboração de todo mundo. Então, envie a sua resposta para o e-mail que eu vou deixar aqui, que é o EBD, envie sua resposta para o e-mail que eu vou deixar aqui. É o ebdpergunta@gmail.com. Um abraço e fiquem com Deus. Show. Já que você falou resposta, é pergunta. Envie sua pergunta. Envie sua pergunta, né? Então, vamos lá. Então, gente, envie suas perguntas para o e-mail ebdpergunta@gmail.com. Fiquem com Deus, um abraço, até mais. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Show. Deixa eu salvar aqui, vou parar. Ótimo.